Olá, para você que está chegando agora, eu sou Juliana Fonseca no canal Como Eu Me Tornei. Esse canal é para você que está começando a vida agora, profissional, não sabe que atividade vai seguir, que profissão, ou para você que é não tão jovem, que está querendo mudar de atividade, mudar de profissão, novos áreas, novos desafios, ou simplesmente para você que é como eu, adoro ouvir uma boa história, você está no canal certo. Aproveite, já dá seu like, já se inscreve no canal, porque ajuda a aumentar nosso alcance. Então prepara a caneta, prepara o papel e se prepara para ótimas dicas. Beijo. E hoje a gente está aqui com Alisson. Ele já foi da Guarda Municipal de Salvador, não é isso? E está como diretor da CEMOP. Gostaria muito de conhecer sua história, Alisson. Primeiro, obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá certo? E se apresente, por favor. Bom, primeiramente, muito obrigado, Juliana, pelo convite. Para mim é sempre uma satisfação, a honra falar um pouco dessa nossa história. O nome do podcast é bem sugestivo, é Como Eu Me Tornei. Eu acho assim, que ainda não me tornei. E essa deve ser a meta como ser humano, de nunca achar que já chegou a algum lugar, ou já achar que sabe tudo, talvez dessa forma. Mas buscar estar nesse processo de evolução, se melhorando como pessoa, se melhorando como pai de família, como amigo, como profissional, a cada novo dia. Então, esse como eu me tornei, eu vou aí atualizar para a minha versão de como eu estou buscando me tornar a cada novo dia, tendo a oportunidade que Deus nos dá de cada novo amanhecer, estar aqui nesse lugar maravilhoso no nosso planeta, cuidando, cultivando de tudo que é preciso. E eu costumo dizer que Belchior já dizia lá atrás: eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior, Do né? interior, Então né? eu venho do interior, sou de São Gonçalo dos Campos, mas venho muito cedo para Salvador, com 6 anos de idade já vim morar aqui com os meus pais. E São Gonçalo é minha terra raiz. E Salvador foi a terra que me adotou e que hoje faz parte da minha vida. Sou apaixonado por essa cidade e tenho trabalhado, lutado para que eu possa também dar a minha parcela de contribuição todos os dias aí nessa luta diária para que a gente possa construir junto do nosso povo uma cidade cada vez melhor. Maravilha. Agora eu quero que Alisson volte no tempo, novinho, 15, 16 anos. O que é que esse rapaz latino-americano queria ser quando crescesse? É isso. Eu desde pequeno tive sempre ali a ideia de defensor de alguma coisa. Então, me colocavam como líder de classe na escola, líder de bairro, jogava muito futebol, um sonho de ser jogador de Beleza. futebol. Jogar direitinho. Jogava, né? Cheguei a jogar um tempo até no Bahia e tal, mas naquele momento a gente ainda não tinha tanta instrução no quesito conciliação de ambientes. Então tinha a parte da escola e que meus pais buscavam que isso não fosse deixado de lado. E claro que eu acho que isso é um grande trunfo. A educação ela precisa estar ali lado a lado em qualquer outra atividade que você venha a fazer. E aí o destino foi me direcionando para uma outra área. Hoje eu sou amante, crítico também, mas naquele momento buscava, né, dessa forma. E aí era capitão do time e tal. Então Eita, que era sempre esse arretado espírito mesmo. de liderança, de guerreiro, de alguma coisa assim do tipo. Eu acho que isso me direcionou muito para uma carreira voltada ao militarismo. Com 17 anos eu acabei passando no concurso de fuzileiro naval. E aí fiquei naquela ansiedade, porque não sabia muito sobre a profissão. Não era aqui em Salvador, né? Tinha que ir pro A Rio. gente tem aqui o grupamento, mas naquele momento eu tive que ir para o Rio de Janeiro fazer a formação lá. Então, fiquei um tempo afastado. 18 anos. Assim que recém completei 18 Meu anos, Deus. fui embora pro A mãe Rio. quase morre. Aquela saudade da família toda. Fui sempre um cara que muito apegado à família. Buscava sempre estar perto de todos. E como eu tinha
essa dupla nacionalidade, territorialidade, assim, digamos assim, Sim, Salvador, São Gonçalo dos Campos, sim. eu tinha ali minha família que sempre estava lá presente. E aquilo para mim também foi um momento assim muito importante de evolução, mas também de muita saudade. E acabei ficando lá 3 anos, o que me fez crescer bastante, evoluir e dar importância aos pequenos detalhes, que é você passar o final de semana com sua família, Hum. de você tomar uma água gelada que às vezes você não encontrava É ali, mesmo. principalmente no momento do curso. Como é o perrengue? Os primeiros meses é bem difícil. A gente tem ali, no primeiro momento, no primeiro dia, foi muito complicado, porque era algo muito novo. E eu não sabia nada, era um mundo totalmente estranho. Então, quando você faz fora de sede, que é quando é chamado uma pessoa que vai de algum lugar para o outro, você tem que levar tudo seu. Então, você leva da Coisa sua que você nem roupa. imaginava que você precisava levar. E aí eles dão um enxoval que você precisa levar. Só que quem já é do Rio de Janeiro tem a possibilidade da família estar fazendo essa recomposição desses materiais durante as visitas. Como eu não ia ter visita no curso, então eu tive que levar tudo. E o primeiro dia ele foi feito para as pessoas desistirem de estarem ali. Então, ninguém te chamou aqui, você não é bem É tipo quisto. Bop mesmo. É, aquela coisa bem pesada, mas que não é filmado, né? Sim. Então, fora a parte ali da porradaria que você acaba não apanhando e tal, mas o processo psicológico às vezes acaba sendo muito mais pesado, em especial porque você tratando ali com garotos recém-saídos de uma adolescência, que às vezes tem isso, mas eu acho que a parte boa dessa história foi que ao longo da minha jornada eu sempre busquei estar sendo produtivo. Trabalhei em diversos locais, tive uma vida muito difícil nesse quesito. Meu pai ainda é até hoje taxista, minha mãe é costureira, então eu tive ali que carregar também a responsabilidade de contribuir de certa forma para Sim. ajudar a família. Então, eu acho que tudo isso foi um preparo divino para que eu não desistisse naquele primeiro momento ali. E eu ficava imaginando, rapaz, não posso desistir, não. Um dia aqui, como é que eu vou desistir? Então, a gente ficou ali praticamente o dia inteiro sem beber água, aquela tortura psicológica de vai embora e tal. Eu falei, não vou não, pode me matar aqui, mas eu não vou embora. E deu certo, Deu certo. conseguimos ficar lá, e aí teve a formatura, minha mãe foi, e aí nesse momento é que eu reencontrei minha família, meu pai, minha mãe, aí Chorou. foi aquele chororô retado, e enfim, e aí a gente foi seguindo. Após isso, morei lá no Rio por um período, conheci a cidade, uma cidade realmente muito bonita, maravilhosa, mas meu coração, minha paixão Sim. estava aqui, né, Salvador, e aí eu dizia à minha mãe, a primeira oportunidade que eu tiver de voltar, eu vou voltar. E aí surge o concurso da Guarda Municipal, que era algo novo aqui também na cidade. Não Sim. existia a Guarda Municipal, diferente da Polícia Militar, que já tínhamos Sim. diversos concursos, e aí eu fiz o concurso da Guarda Que ano Municipal. foi? Foi 2008. 2007 o concurso e a gente assumiu em 2008. Então, em 2007, todos que da primeira turma fizemos o concurso. E ali entraram quase 2.000 pessoas, eram 2.000 vagas. E a ideia era que, não vai chamar ninguém, é um concurso eleitoreiro. Aqueles velhos papos, mas aquelas pessoas que acreditaram que aquilo ali poderia dar certo. Hoje, muita gente ainda está presente dessa primeira turma. Eu fico muito feliz e grato de ter tido a oportunidade de ser um dos fundadores da Guarda Municipal e ajudar nesse processo de contribuição da sua evolução. Então, eu retorno em 2008 para Salvador. Graças a Deus que não desempregado, mas com a oportunidade de estar trabalhando e aí estar morando novamente perto dos meus familiares, dos meus amigos. E agora construir uma nova história dentro da Prefeitura Municipal de Salvador. Dentro da Guarda, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas que se tornaram mais do que colegas de profissão, se tornaram verdadeiramente amigos, pessoas a gente dividir os nossos problemas, mas sobretudo as nossas alegrias, porque eu sempre digo que os amigos de verdade não servem só para a gente dividir os problemas, mas sobretudo as nossas alegrias, porque quando a gente se alegra com o sucesso do outro é porque a gente realmente tem um amigo de verdade.
na dificuldade, até seu inimigo tá ali para te dizer, normal, acontece e tal, mas quando você vê alguém que se empolga com a sua felicidade, com as suas conquistas, esse sim, você pode sim considerar de fato seu amigo verdadeiro, porque é quem quer te ver crescer, e eu tenho certeza que é dessa forma que a gente precisa seguir, se deliciando também com as conquistas dos outros, sobretudo aqueles que estão ali ao nosso redor, que a gente vê que realmente se esforçou, se dedicou. E quando isso acontece, é muito bom a gente brindar esse sucesso. Então, dentro da Guarda, tive a oportunidade também de assumir a função de inspetor-geral da Guarda Civil Municipal, ainda na época, prefeito Assemineto. Mas eu quero que você volte um pouquinho. Vocês montaram a guarda do nada. Montamos Como foi isso? É. Primeira guarda municipal de Salvador. Vocês se espelharam em alguma outra ou vocês se espelharam na polícia militar? Bom, no começo da Guarda a gente tinha um comando militar. Ela surge com o coronel da polícia, da reserva. Então, as pessoas que já tinham uma determinada expertise para estar tratando ali um pouco de segurança Mas no perfil pública. do militar. Isso. Então, você, apesar de ser uma instituição civil, ela acaba se assemelhando muito com as características militares, em especial a questão da hierarquia da disciplina. Hierarquia e disciplina, embora trate-se muito de quesitos militares, eu sempre digo que hierarquia e disciplina se começa dentro de casa. Porque quando você não tem hierarquia dentro de casa, você acaba atropelando. Ninguém sabe quem é o pai, ninguém sabe quem é o filho, ninguém sabe quem é a mãe. E se a gente tem hierarquia, o filho acaba obedecendo o pai. Não, mesmo. Não, tem hora que o controle remoto não é seu mais. Da televisão, mas tô brincando. A gente começa com esse controle remoto. E Tô brincando. Quem tem essa ideia, esses princípios basilares de hierarquia e disciplina, por mais que você não traga aquilo ali pro resto da vida, mas o respeito ele vai acabar perdurando, certo? E aí é a parte da disciplina, de você ser uma pessoa disciplinado, sobretudo nos seus afazeres, aquilo que você quer conquistar, aonde você quer chegar, aquilo que você quer se tornar. Então é preciso disciplina, é preciso constância. Então, esses princípios norteadores, eles trazem um pouco disso. Eu também concordo que disciplina é liberdade. Se você tiver disciplina, você pode fazer o que você quiser. Não, claro. É o chamado livre-arbítrio, né? E a gente sempre vai dizer que a colheita, ela é relativa ao plantio. Então, aquilo que você planta, certamente vai ser aquilo que você vai acabar colhendo. E a disciplina está muito relacionada a isso tudo. Então, voltando ao que você me perguntou, a gente pega esse contexto de pessoas que tinham instrumentos norteadores militares para começar a formação de uma nova instituição aqui dentro, embora já houvesse diversas outras guardas municipais no país, exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, que serviram também como referências para a gente. E aí, aos poucos, alguns guardas também começaram a assumir algumas funções. Vão se destacando. Vão se destacando, foram alçados ali a alguns outros níveis de comando para que pudessem também dar a sua parcela de contribuição. E aí o grande marco da Guarda Municipal é que em 2014 surge o Estatuto Geral das Guardas Municipais, onde determina que em 2 anos as guardas que já fossem existentes, elas precisariam tirar todo mundo que não fosse oriundo da Guarda Municipal. Então, como assim? Então, todo mundo que não fosse do concurso Guarda Municipal. E tinha gente que não era do concurso? Não, o comando não foi do concurso da Guarda Municipal. Verdade. Eram os cargos de confiança, as funções de confiança, que eles faziam parte do contexto, mas eles não eram, teoricamente... Eles não tinham um plano de carreira. Isso, então, a partir de 2016, as pessoas... Os comandantes da guarda deveriam ser guardas municipais. O que é mais... E aí a gente começa a dar a nossa cara à guarda municipal. E aí acho que é o grande salto, o grande reconhecimento, porque até então existia ainda um certo apartheid entre guarda municipal e sociedade. Aquela ideia de, esses caras não são polícia, são frustrados, isso e aquilo. É E na maioria das vezes não era nada disso. Eram pessoas... oriundas, né, da sociedade, como todas as outras carreiras,
tentando buscar da melhor forma aplicar ali num contexto social uma possibilidade de ordenamento, de cuidado, de garantia da lei e da ordem, de garantia de segurança, mas que às vezes eram impedidos de fazer pelas circunstâncias até mesmo da falta de equipamento, da falta de estrutura, da falta da condição de fazer e não da capacidade de fazer, que é algo bem diferente, certo? Não adianta você ser o melhor cozinheiro se você não tiver Sim. os melhores ingredientes, aonde preparar aquele alimento. Então, a gente tinha certamente, e temos até hoje, uma mão de obra muito qualificada. Inclusive, grande parte da Guarda Civil Municipal, ela já entra com grandes qualificações, e a prefeitura naquele momento tinha a oportunidade de você buscar ainda elevar mais o seu nível técnico e educacional, oferecendo cursos nível superior. Eu fiz parte desse processo, consegui me formar em Direito. Eu já tinha começado no Rio, lá, e aí tinha até o 5º semestre tinha feito, mas quando eu venho para cá, eu começo novamente onde eu parei e consegui me formar em Direito. Então, tudo isso você acaba levando para o seu trabalho também. Sim. Então, você acaba aplicando esses conhecimentos dentro do seu contexto, porque está totalmente direcionado e interligado. E aí a gente tem, sem dúvidas, um corpo técnico muito qualificado, capaz de assumir diversas áreas, não só dentro da guarda, mas como dentro da própria prefeitura. E é reflexo disso que muitos guardas acabaram estando em diversos outros setores, dando suas parcelas de contribuição. E aí, quando a gente tem essa possibilidade de assumir verdadeiramente o comando da guarda, de ter a possibilidade de conversar diretamente com quem decidia, naquele caso ali o prefeito, com os vereadores, com os secretários, de mostrar que a gente poderia entregar muito mais a essa cidade. E a cidade merecia não só uma guarda que tinha a capacidade de fazer, mas uma guarda que poderia sim dar ainda mais uma parcela de contribuição de cuidar da nossa cidade, uma cidade que estava ali se aproximando de 3 milhões de habitantes, embora a gente agora acabamos regredindo na quantidade de habitantes, fomos para 2 milhões e 400, algumas pessoas acabaram migrando, né, para outras áreas da nossa cidade aqui, sobretudo as regiões metropolitanas da cidade, e acabou sendo mais cômodo para todo mundo. E eu consegui ter a oportunidade, através do convite feito, em 2017, ficar como inspetor da guarda. E lá a gente fica 2 anos e... O que é que faz o inspetor da guarda? É como se fosse o comandante geral hoje que a gente tem na polícia, o delegado geral que você tem na Polícia Civil. É o gerenciamento completo da guarda, mas não no que diz respeito eu digo na tomada de decisões, mas não no que diz respeito à execução de todas as atividades, porque somos uma equipe. Sim. Então cada um vai fazer a sua parcela de contribuição para que a gente possa chegar um denominador comum. Então o inspetor-geral, claro que ele vai levar a sua ideia, vai dar a sua cara, a sua identidade, e eu busquei muito me aproximar do cidadão, de entender que existia essa dificuldade de aproximação e mostrar àquele cidadão que a gente estava ali para ajudá-lo, que ao invés dele enfrentar a gente como um cidadão de bem, que ele deveria nos ajudar a cuidar da cidade dele. E aí é quando a gente cria um slogan que acabou pegando bastante, porque lá na Constituição fala que a guarda ela está voltada para bens, serviços e instalações. O cuidado com os bens, serviços e instalações. Então, sempre tentaram direcionar a ideia de que o guarda é para tomar conta da praça, o guarda é para tomar conta do prédio público, o guarda é para tomar conta do monumento. E esqueceram o bem maior de toda a cidade, sim, que é o cidadão. E, às vezes, o cidadão comprava essa ideia quando a gente tomava alguma decisão que acabava interferindo na sua conduta, no seu modo de agir, na sua forma de realizar as suas atividades.
E certo que a nossa sociedade, e isso é natural de todo ser humano, quando você é podado, quando você é tolhido de alguma coisa, você sempre tem aquela Ainda ideia mais de, hoje em dia. né, de repulsa, assim. É como se estivesse criando mais um órgão a dizer não pode, certo? E aí você cria aquela condição de, pô, mas alguém para dizer que eu não posso, eu já tô cheio de não pode, eu tô cansado disso, pra que mais polícia? Sendo que um dos quesitos mais importantes hoje que todo mundo clama é o quesito segurança pública. Sim. E eu sempre digo que o quesito segurança pública ele está diretamente atrelado a todos os outros quesitos. Então, se você não tem segurança, você não consegue construir uma sociedade economicamente forte, você não consegue construir uma sociedade educacionalmente forte, critérios basilares que você precisa, assim, de segurança pública para conseguir fazer com que todo o restante rode. Mas a gente ainda está pensando segurança pública como algo muito restrito, como um homem numa viatura, um homem ou uma mulher numa viatura com a arma na cintura, com o giroflex ligado. E segurança pública não é só isso. Segurança pública é um guarda-chuva de ações que quando uma perninha daquela quebra, a gente acaba se molhando. É no serviço social, é no serviço educacional, é na família. São em vários fatores, princípios ali que você precisa seguir para que a gente reúna todas essas condições de ter uma sociedade forte. Ou seja, nós temos hoje uma cidade com 2 milhões e 400 habitantes, mais de 170 bairros. Quantos homens da Polícia Militar, da Guarda Municipal seriam suficientes para a gente proteger de fato a nossa cidade? Quantas câmaras a gente precisaria fazer para monitorar todo mundo isso? E mesmo assim, muitos satélites. A gente nunca chegaria no ideal, porque sempre iríamos querer mais se a gente entendesse que segurança pública está relacionado, diretamente interligado, homem fardado com a viatura patrulhando. Então, se a gente perde um pouquinho desse conceito e começa a aplicar dentro das nossas escolas uma educação melhor, se a gente consegue aplicar dentro da nossa cidade uma capacidade de empregabilidade melhor da nossa população, se a gente consegue transformar os espaços públicos abandonados ou maltratados, mal cuidados, que às vezes são depredados pela nossa população ou por quem quer que seja, de uma forma banal, e a gente consegue trazer aquele contexto ali de uma nova realidade, de transformação, de ocupação desses espaços públicos, a gente está diretamente tratando de segurança pública. Então, quando a gente consegue fazer tudo isso, automaticamente a gente tem um processo contrário. Começamos a identificar que segurança pública não está relacionado diretamente a alguém com a arma na cintura, mas muito mais fácil de alguém estar com a caneta na mão, escrevendo coisas importantes, tratando de assuntos importantes, transformando essa sociedade. E aí eu volto lá para falar uma frase de Paulo Freire, né, que ele dizia assim, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, quando você relaciona uma coisa com outra, você, numa boa formação, você traz ali a capacidade daquela pessoa, depois de receber aquela boa formação, estar bem empregado, estar bem direcionado para uma conduta social, aquilo que a gente consiga entender como desejável pela sociedade, certamente aquela pessoa vai ser muito mais difícil de se envolver nesse mecanismo do crime, onde a gente vai acabar tendo uma segurança pública muito mais forte. Então, tudo está atrelado. Por isso que a parte boa da Guarda Municipal, eu considero dessa forma, é que você, como Guarda Municipal, você consegue se aproximar muito da população e entender os seus verdadeiros problemas e tratar de forma muito mais prática e rápida daquilo que a gente precisa. A gente atua de maneira preventiva. É um pouco diferente da polícia militar, que acaba tendo aquela questão de repressiva, certo? E a polícia civil é mais investigativa. Então, o guarda municipal ele está muito ali para prevenir que o crime aconteça,
Por isso, a gente atua nessas demandas em que diziam, vá para a praça. Mas às vezes na praça é onde vai acontecer o furto do celular, que vai desencadear na venda para um receptador, que vai comprar uma droga, que vai furtar alguma coisa muito mais, vai ganhar uma potência para furtar alguma coisa mais grave lá na frente, ou cometer um crime, cometer outras coisas muito mais pesadas. Então, foi muito importante a criação da Guarda Civil Municipal para a cidade de Salvador, para que a cidade pudesse ter um órgão que tratasse verdadeiramente do cuidado social de maneira prévia e estabelecesse esse contato mais próximo à população. Maravilha. Agora, Alisson, inspetor da Guarda Municipal. E aí depois? Aí depois eu recebo convite, né? E o desafio de ser inspetor, assim? Quando você sai da guarda, você vai virar inspetor, vira uma chave. Isso. Enquanto você é comandado, é uma coisa. É mais light, é mais light. Você é amigo de todo mundo, você é o parceiro, é o cara que tá ali, todo mundo olha com bons olhos. Depois você vira mais um pra dizer não. Você vira o comandante, esse cara não presta mais e tal. Cara chato. E a gente precisa saber lidar com isso e mostrar que não é dessa forma. Então, a ideia é de ouvir a todos. Acho que um bom comandante, ele precisa ouvir a todos, captar todas essas ideias e, claro, ter a sua decisão final baseado ali em... Às vezes ele tem uma visão, né? Você tem... mais ampla da situação. Exatamente, né? E aí definir o que de fato precisa ser aplicado. É como um time de futebol, você vai acabar não agradando a todo mundo. Se hoje a gente desse o time do Bahia, o time do Vitória, para qualquer um torcedor montar ali o time, cada um ia montar da sua forma. Mas tem que ter um técnico para direcionar o que é que precisa ser feito, quem é que vai jogar, a forma que vai jogar. E é dessa forma que funciona essas linhas hierárquicas de comando. Então a gente começa a trazer esse mecanismo da aproximação e aí trouxemos a capacidade da guarda ser vista dessa forma, a dizer, a gente está aqui para te ajudar, o que é que você pode também fazer para contribuir? Criamos diversos projetos sociais de trazer crianças para dentro da Guarda Municipal. Eu lembro que tinha um colégio ali do lado da Guarda Municipal, muro com muro, chamado 15 de Outubro, que a gente recebe a diretora e ela fala que o êxodo da escola estava muito grande, em especial porque o tráfico de drogas acabava ali aliciando as crianças na porta da escola e muitas mães estavam preocupadas em não querer mandar mais os seus filhos para a escola e aí que preferiam tirar do bairro e tal. E aí a gente fez um processo de adoção daquela escola, onde a gente começou a inserir os nossos agentes lá dentro dessa escola, não para tomar conta da escola tão somente, mas para fazer aulas com eles de diversos temas. Aí tinha também a questão lúdica, como capoeira, e depois hoje já existe um projeto de futevôlei, várias outras temáticas para a gente criar condições das crianças. Tem a banda também. A banda é um desses processos, né? Que é maravilhoso dessa inclusão social. A música sem dúvidas, um dos fatores principais. A gente expandiu isso, deu uma possibilidade da banda estar presente dessa forma em diversos locais, sendo vista como um objeto de transformação social mesmo. E aí a gente adota essa escola, e aí quando ela vem retornar essa ideia pra gente, falou, as inscrições estão esgotadas. Foi muito bom a vinda de vocês para cá, e hoje a gente tem as inscrições esgotadas aqui, então todas as nossas salas estão completas e os projetos sociais, junto com a Guarda Municipal, deram muito certo. Mas a gente não foi para a escola implementar o militarismo, aquela conduta, vai ter que ser assim, vai ter que ser dessa forma, nada disso. A gente se mostrou como parte integrante da sociedade, a fim de apresentar um mundo diferente para aquelas crianças e, de uma certa forma, também evitar que aquele mal que estava ali querendo se enraizar não se perpetuasse, que saísse, que fosse embora e se afastasse dali. Hoje a gente está tendo até uma reforma completa da escola pela Secretaria Municipal de Educação,
vai receber diversos outros estudantes, vai ser uma das maiores escolas, inclusive com piscina, com quadra poliesportiva. E eu acredito que isso é muito reflexo do que deu certo lá atrás. E aí a prefeitura começa a olhar com uma sensação diferente e dizer, poxa, o que ficou bom, vamos melhorar ainda mais. Espero que esse processo de entrelaçamento entre a Guarda Municipal e essas estruturas educacionais ela acabe se amplificando, que ela acabe acontecendo em diversas outras áreas, e a gente tem uma coordenadoria específica para isso, que é a coordenadoria de prevenção à violência. A gente trata de públicos como mulheres, LGBT, racismo institucional, e a questão sociais com crianças é um dos carros fortes também, para que a gente possa se aproximar ao máximo, sobretudo daqueles que ainda estão começando a formar a sua personalidade, e a gente consegue ali, de uma certa forma, mostrar que agir da maneira correta, buscar uma adequação social no contexto, na correção do bem, honrando pai e mãe, cuidando dos amigos, se preservando, é o que faz o ser humano acabar, de certa forma, evoluindo e tendo uma visão social melhor do que se espera. Maravilha. E como é que a Alisson foi parar no Salvamar, pois? Uhum. Vai beber uma água. Não beber uma água porque Salvamar com água, Tô lá, né? inspetor, guarda civil. É isso, aí em 2020 eu saí da inspetoria, fui afastado porque eu fui participar do processo eleitoral. Foi? Na época, o prefeito hoje da capital, nosso prefeito Bruno Reis, a qual tenho tamanha estima, consideração, respeito, para mim um grande visionário e hoje a minha figura pública referencial. Eu sempre digo a ele que ele virou a minha referência de homem público. Eu acho que é importante a gente seguir alguém assim, ter como norte, e eu tenho essa visão sobre ele. Em especial por esse olhar que acaba tendo de, sobretudo, ouvir as pessoas. Ele é muito de ouvir as pessoas e de dar oportunidade a quem você jamais imaginaria. Isso eu percebi. E aí você tem Alisson que, como eu falei, vem do interior, filho de um taxista, de uma mãe costureira, porque às vezes a gente pensa assim, chegou onde chegou porque é filho de fulano, Sim. chegou onde chegou porque... Muitas vezes acontece, né? Acontece, mas o que eu quero trazer aqui é uma realidade um pouquinho diferente. Exato. Quando acontece diferente, que o cara sobe por competência mesmo, maravilhoso. Isso de se olhar diferente, de observar o que está acontecendo e dizer, pô, dali pode sair alguma coisa boa. Eu vi isso com você, com Kailane, com João Resch. Uhum. Que foram caras assim que sim, João, parceiro também. Estudaram muito, se esforçaram muito e hoje estão numa posição de destaque. Assim, João é maravilhoso, esteve aqui também. Gente boa, meu amigo. Gente finíssima. Abusa o João bastante. Precisando de umas plantas, eu falo com ele. João, precisamos arborizar tal lugar. Isso vamos conseguir. Ele é apaixonado, né? Um ambientalista muito pelo que ele faz, gente boa, dá pra ver. Ele tem paixão em fazer aquilo ali. Kailane, da mesma forma, é um salva-vida muito dedicado. Também. E Kailane acaba me substituindo na Salvamar. Não, que você não chegou ainda no Salvamar. Vamos lá. E aí eu saio para ser candidato a pedido do prefeito. O convite, né? Na verdade, não foi um pedido, foi um convite, que eu aceitei esse convite. Porque eu achava que, assim, tudo na vida, você tem um ciclo. É um ciclo, a vida é um ciclo. E você precisa saber encerrar os ciclos. Então, eu já tinha ali 2 anos e meio, praticamente, como inspetor da guarda. E foi um processo de transformação muito grande, de diversas necessidades estruturais da instituição, que a gente conseguiu, ao longo desse tempo, sanar. Coisas que tinham ali a necessidade há 10 anos, desde a fundação da guarda, que a gente conseguiu ajudar a fazer. Eu sou categórico em dizer que
Não fui eu que fiz. Eu ajudei a construir. Se aconteceu no meu momento ali como inspetor, poderia também ter acontecido num outro momento. Eu digo que eu me esforcei bastante para que aquilo acontecesse, saísse do papel, que a gente pudesse ter uma condição melhor. Porque ninguém faz nada sozinho. É uma equipe, é um grupo, são pessoas vocacionadas, dedicadas, e eu tenho muito que agradecer a todas as pessoas que estiveram lá nessa condição de estar junto à minha pessoa, comandando a guarda, e todos os meus colegas que aceitaram essa linha hierárquica de comando para que a gente pudesse construir uma instituição melhor. E aí hoje, às vezes, passa assim, pô, quando é que você vai voltar? Eu falei, quando eu tava lá, eu dizia que... E agora, mas... Tá com saudade, esse momento é um momento da gente se dedicar a outras funções, mas eu tô sempre junto, tô sempre colado, ajudando no que é possível. A diretoria que hoje eu pertenço da CEMOP faz parte também do contexto Secretaria Municipal de Ordem Pública, a qual a guarda está inserida, então a gente está diretamente ligado porque trabalhamos muito junto. Somos instituições que têm muitas ações transversais e acabam impactando diretamente no funcionamento do ordenamento da nossa cidade. E aí eu vou sair candidato a vereador. Um momento delicado que quando eu saí, já era um início já da pandemia. A pandemia, sim, então você tem um processo bem delicado ali de pandemia, onde você não poderia estar fazendo reuniões com muitas pessoas e tal. Muita gente deixou de ir para as urnas votar. Você teve um nível de abstenção muito grande. Mas foi um processo muito produtivo. Para quem vê a vida de maneira positiva, a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. E nesse aprendizado eu acredito que ganhamos muitos amigos também, fizemos muitos amigos na política e identificamos diversas necessidades que a cidade precisava ter um olhar diferente e melhorar ali para evoluir como uma grande capital que somos. E a gente aos poucos consegue levar isso para dentro da prefeitura e ir melhorando um pouquinho em pouquinho aqui cada coisa. Quando acaba isso aí, eu voltei para a guarda para ficar mais um tempo lá. E o prefeito me disse, eu tô vendo aqui, e isso aí já vem como prefeito eleito, era o vice-prefeito naquela época, e depois ele virou o prefeito da cidade. Então, eu vou precisar de você. Me chamou e falou, vou precisar que você tenha uma missão para você. E aí, na verdade, ele falou o seguinte, ele falou assim, vou tentar rememorar aqui a fala dele, eu tô com um problema... Já que você é o homem que resolve problema, porque quando eu assumi a guarda também, a guarda estava vivendo um momento muito instável, onde a gente vinha de algumas carências e que acabavam impactando na sua necessidade de atuação. Tinha umas carências ali como viatura, fardamento, muito mais estruturais. E aí depois, além da questão salarial, que aos poucos foi tentando se melhorar. Mas o mais impactante, o mais gritante naquela época era a questão estrutural. E aí existia uma chateação geral a nível disso. E a gente, naquele momento, não assumiu a guarda assim de, tá tudo ótimo, vamos fazer as coisas continuarem andando. Era uma situação bem complicada mesmo, que aí foi necessário um diálogo muito profundo e permanente, e eu fico feliz de, logo no início da guarda, não ter sido uma das pessoas a comandar, a fazer parte, porque quando você acaba, de certa forma, participando disso, você acaba se afastando um pouco de quem está na rua. Você é visto como comando e tropa. Então, como eu sempre fui da tropa, eu tinha a possibilidade ali. Eu tive a visão, eu tinha a visão da tropa, das suas carências, das suas necessidades, e sempre dizia, eu preciso melhorar porque eu não sou daqui, eu estou aqui.
certo? Então, quando eu voltar para lá, eu preciso que eu tenha dado uma parcela de contribuição para dizer assim, porra, valeu a pena eu ter passado por esse momento e ter ajudado. Então, ali, eu tive a capacidade de conversar com muitos e dizer assim, vamos tentar de novo, vamos dar uma nova oportunidade. É alguém que veio aqui dessa condição ruim, tal qual vocês estão vivendo agora. Eu conheço, eu sei o que é isso. Ninguém me falou. Eu sei o que é a carência de um posto ruim, sei a necessidade de uma viatura ruim, sei o que é ficar com a farda do jeito que a gente tá, sei o que é estar sem arma, sei o que é estar sem tudo. Me dê essa oportunidade. Como esse novo gestor, como esse novo inspetor, talvez os outros que passaram por lá também tenham tentado, mas eu tô pedindo também uma oportunidade para a gente tentar mudar um pouquinho dessa história. E aí eu acho que houve esse creditar na minha conta, dizer, ó, vamos lá, vamos tentar que você dê jeito nessa situação aí. E aí eu fui conversar na época com... Você sempre me pergunta pra eu já me antecipar e eu acabo voltando, falando de alguma coisa, porque eu acho que é muito amor pela guarda. importante, né, a gente tratar. E aí eu, na época, fui conversar com o prefeito, tal, expliquei a ele algumas necessidades. E ele falou, por que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer isso, isso e isso. E aí, eu sempre digo que na vida não é o que a gente fala, é como a gente fala. E o que a gente fala traz um impacto direto ali no fazer ou não deixar de fazer. Então, ele ouviu aquelas necessidades e se comprometeu e acabou, nesse espaço de tempo, cumprindo muitas dessas demandas. Algumas precisavam de uma lapidação melhor, que foi exemplo do nosso plano de cargos, que começou comigo, um estudo técnico, tudo direcionado, e a gente conseguiu finalizar, se não me engano, no ano passado. A gente já existe um plano de carreira hoje na Guarda Municipal. E aí a gente já tem uma nova formatação, mais uma vez, que a gente muda lá em 2016 e a partir de 2023 agora a gente muda novamente para um plano de carreira estruturado, onde as pessoas têm um direcionamento diferente. Enfim, aí nesse momento eu saio de cena e vou para missão como ele tinha me pedido. E lá na Salvamar não foi de maneira diferente. Eu encontrei um órgão bastante degradado, em que era mais velho do que a Guarda. A Salvamar, quando eu cheguei, já estava fazendo 40 anos de existência. E aí as pessoas com a moral lá embaixo, muito lá embaixo. E eu lembro que o meu primeiro dia, quando eu assumi, eu fui para lá, para Salvamar, estavam cheios de faixas lá na Salvamar, estamos em greve, Eita, e tal. E aí... então era um problema mesmo. Era um problema, o órgão estava parado. E aí eu entro na Salvamar praticamente com todos os salva-vidas lá me esperando. Tipo assim, era um... Bruno é fã ou hater? Brincadeira. Vamos pra... missões impossíveis, né? E aí eu entro, tá todo mundo lá me esperando. E aí eu fiz questão de ir sozinho, para mostrar que estava ali chegando para contribuir. E aí tinha uma fala assim de como é que o guarda municipal eu imaginei vai isso. coordenar a Salvamar. E aí aquilo foi muito forte para mim, porque antes de ser guarda municipal, eu já era tudo antes. Tem uma história, né? E eu era um cidadão que queria ver uma cidade melhor, em princípio. Eu queria eu era servidor público, assim como eles eram. Eu não estava ali para ocupar uma função, para dizer assim, tome isso aqui e faça de qualquer jeito. Quando eu fui convidado, eu falei ao prefeito claramente, eu tô indo para lá, mas eu preciso que você me ajude a resolver. Não adianta você me colocar lá e fazer como muitos que passaram por aqui e fizeram, tipo, viraram as costas, não olharam, não direcionaram aquilo que deveria existir. Falou, Alisson, vamos estar junto. O que você precisar,
para ajustar Salvamar, a gente vai ajustar. Agora, claro que a gente está falando de serviço público. Sei As bem. coisas não acontecem da noite para o dia. A gente não tem a capacidade de dizer, tô precisando disso, toma aqui o cartão de crédito, vai lá, compra e tá tudo resolvido. Abra um processo, sei. Exato. Então, você tem um processo, você tem tudo, você tem um estudo técnico para avaliar o que é necessário, que precisa. Mas aí eu deixei eles me explicarem o que realmente era necessário. E eu me coloquei nessa condição de ouvinte, mesmo porque eu vinha de um ambiente que eu conhecia as demandas e estava entrando num ambiente que eu não conhecia. Eu ouvia falar e sempre e disse muito bem a eles, eu sei que as dificuldades de vocês são inúmeras, eu preciso ouvir de vocês. Mas uma coisa que a gente precisa mudar é essa visão social que a sociedade acaba tendo do salva-vida, certo? De entender a importância de vocês. Vocês são os guardiões da nossa cidade no que diz respeito à área da praia aqui. E a gente precisa fazer com que a gente tenha esse processo de uma maneira muito forte. Então, eu venho aqui com uma missão da gente transformar esse órgão, da gente mudar a cara disso. E eu preciso da ajuda de vocês. Eu sei que vocês já deram a oportunidade a muitas pessoas para estarem aqui. Pessoas que chegaram aqui e disseram que ia ajudar a fazer e acabaram não dando essa importância. Talvez ao contrário de outros que passaram aqui, que precisaram falar com A, com B ou com C. Hoje eu venho para aqui através do pedido do próprio prefeito. Então, talvez a minha interlocução com ele seja muito mais fácil de levar alguma demanda e a gente conseguir, de certa forma, atender. Então, preciso ouvir vocês para que a gente possa sentar com ele e levar. E eu tenho certeza que aquilo que estiver dentro do alcance, a gente vai fazer. E o que eu peço nesse primeiro momento aqui, como servidor público, como colega de vocês, como tão responsável quanto, é uma oportunidade para que a gente possa mudar essa história, certo? E aí eu via, assim, tipo assim, os caras que estavam armados ali, tipo assim, a gente não vai aceitar esse cara aqui. Aí foi assim, porra, será que... vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele aí e vamos ver o que é que vai acontecer. E eu sempre digo que dar continuidade ao que já está organizado é muito mais difícil do que você organizar o que está desorganizado. Porque quando você chega num lugar que está, teoricamente, bagunçado e você começa a organizar, a pessoa fala, pô, isso aqui tá diferente, né? Mas quando já tá tudo bonitinho, tudo organizado, aí você vai fazer alguma coisa, parece que você não fez muita coisa, entendeu? Você não fez nada. E lá na Salvamar eu tive a oportunidade de verdadeiramente levar uma transformação. E cada transformação que a gente conseguia alcançar, você modificava o sentimento do salva-vida que é apaixonado pela sua instituição. Eu vejo o guarda municipal como um servidor apaixonado, mas igual o salva-vida não conseguia ainda identificar dentro da prefeitura. Ser salva-vida é um estilo de vida, digamos assim. Eles escolhem aquilo ali pelo estilo que eles carregam da vida dele. Já de entender que aquilo ali é o que eles nasceram para fazer, é uma missão de vida realmente. E isso é muito bonito. E a gente precisa muito, como sociedade, respeitar aquilo ali. Eu trago até uma diferença num contexto de atividades. Quando o salva-vida ele não consegue escolher o melhor momento para agir. Ele tem aquele momento para agir e ele precisa agir. Ou seja, tem uma pessoa se afogando lá e a onda tá lá com 8, 10 metros. Ele não fala assim, pera aí, deixa a onda ficar com 2 metros. Quando diminuir um pouquinho aqui, eu vou lá e salvo aquela pessoa. Não dá para esperar. Ele vai ter que se arriscar com a onda com 10 metros de tamanho lá, de altura. Já em algumas outras atividades,
E a gente tem muito isso em algumas situações. Exemplo da própria ação da polícia militar, de quem quer que seja, quando você tem ali exemplo, uma troca de tiro muito incisiva, é, às vezes a guarnição não vai entrar naquela situação se colocando em um alto risco maior do que o que já está. Então ela precisa dar uma amenizada naquela situação, vai chamar reforço. Se o reforço não der para suprir, vamos chamar o helicóptero. E aí você vai recorrendo a outros meios para potencializar a sua capacidade de atenção àquele problema até você conseguir saná-lo, até conseguir resolver. Exemplo de um sequestro, você vai ali do primeiro negociador, buscando a estratégia, e você tem coisas ali que duram 10, 12 horas, um dia, 2 dias, 3 dias, diferente de um trabalho de um salva-vida, que ele tem aquele momento para agir. Se ele não fizer aquilo ali, acabou. A vítima não vai conseguir nadar, a vítima não vai conseguir reagir, e ele precisa agir de imediato, colocando, claro, a vida dele também em risco. E a gente precisa, como sociedade, validar isso e entender a dificuldade do grau de responsabilidade de cada pessoa. E quais foram as primeiras pequenas mudanças que você fez lá, que a galera já começou a lhe respeitar? Acho que a grande mudança que a gente traz é mudança de identidade. De fazer com que a Salvamar fosse vista como uma coordenadoria de salvamento aquático, uma coordenadoria de serviço de emergência, que estava vocacionada a salvar vidas. Então, quando você passava ali, você que me disse que está morando perto ali agora da sede da Salvamar, você tinha um prédio, você tem um prédio ali no meio da orla e que não tinha nenhuma identificação de Salvamar. De nada, de nada. Você não tinha uma placa, você não tinha um direcionamento de nada. As viaturas eram iguais a todas as outras viaturas da prefeitura. E eu falava assim, não pode ser dessa forma. Vocês são diferentes. Vocês têm que se mostrar de maneira diferente. Tem que ser diferente dos iguais. Aqui, quando você olha para a viatura da polícia, você sabe que é a polícia militar. Você olha para a viatura da guarda municipal, você sabe que é a viatura da guarda municipal. Quando você olha para a viatura da Salvamar, você tem que saber que é a viatura da Salvamar. Alguém vai ter que sair da frente porque você precisa chegar primeiro para salvar a vida de alguém. E é isso que a gente precisa colocar aqui. E a gente foi buscando, dentro desse contexto da prefeitura, identificar as possibilidades de mudanças disso. E aí você vai esbarrando em vários nãos, em vários porquês. Não, porque tá assim, e assim, não pode e tal. Mas eu sempre fui muito buliçoso. Eu sempre fui muito de não esperar, né? Esse negócio de quem espera sempre alcança, eu não esse negócio de espera sempre alcança, não. Acho que a gente tem que ir atrás e buscar idealizar as coisas de uma maneira diferente. E a gente foi buscando e a gente conseguiu mudar. A primeira mudança foi mudar o layout das viaturas, trazer uma plotagem própria, coisa simples que trazia um impacto que quando eles olhavam assim, nossa, que é isso que foi feito? Era o mesmo veículo com uma roupagem diferente. É como se você pegasse aquele cara que estava abandonado e cortasse o cabelo, desse um banho, colocasse uma roupa nova, bonita, e ele começasse a se enxergar de uma maneira diferente. Tivesse uma autoestima de dizer assim, puxa, eu sou tudo isso, e respirar de uma forma diferente e começar a agir de uma forma diferente, porque as outras pessoas começaram a olhar ele de uma forma diferente. Aí eu utilizei um momento muito bacana, que foi os 40 anos da Salvamar, que para mim era um momento muito emblemático. Era um dos órgãos mais antigos da prefeitura e que estava ali prestes a completar no dia 28 de dezembro. Eu entro em setembro. Dia 28 de dezembro a gente completava 40 anos. Então, eu busquei a área de marketing da prefeitura, de comunicação, e disse, tô com um produto aqui para vender para vocês. A Salvamar está completando 40 anos. Sim, aí eu falei, sim, aí a gente precisa mostrar à cidade quem são esses heróis. E aí eu conheci uma pessoa muito bacana lá, que era a diretora, na época, a Lilian, até que eu mando um abraço aqui, uma pessoa
fenomenal, que teve esse olhar, dizia assim, Alisson, eu adoro o Salvamar. Eu moro ali perto da orla também, conheço o trabalho e tal. O que é que a gente pode fazer? E aí começamos a conjecturar algumas situações, fizemos uma reunião virtual na época, porque estava muito assim incipiente a coisa, não sabia se ia acontecer, se não ia. E a gente começou a conversar. E aí surgiu, vamos fazer uma campanha de 40 anos da Salvamar. E aí o nome da campanha foi Ainda Bem que Eles Não Perdem uma Praia. Ficou bem bacana assim que eles criaram. E aí ganhamos alguns outdoors gigantes na cidade, de 9 metros de altura. Então o salva-vida que passava, que não via nada falando sobre ele, chegava no meio sei lá, da paralela de algum lugar, se deparava com 2 colegas, porque a gente selecionou 2 colegas lá, um homem e uma mulher, vestidos devidamente de Salvamar, falando sobre os 40 anos do Salvamar, mostrando a importância daquele órgão existir dentro da cidade. E aí teve aquele impacto profundo muito grande e a gente começa a ter uma repercussão midiática muito intensa de todos os veículos de comunicação, procurar saber o que é que de fato a Salvamar fazia. Aí vem jornais, né? Isso, aí você começa a mostrar Dá visibilidade. Você dá aquela visibilidade, dá esse despertar, e nesse despertar automaticamente você acaba, de uma certa forma ou de outra, trazendo, sem dúvidas, muito mais responsabilidade de cuidado interno da própria prefeitura. E o que não existia passou a começar a existir. Nós começamos aí ganhamos também uma pintura geral na sede, e aí eu lembro que dessa campanha teve a grafitagem de todos os nossos muros, porque ela ficava ali bem centralizada, e aí eles fizeram uma coisa bem harmônica com o contexto Salvamar, e um dos dias que a gente teve uma reunião com alguém, uma pessoa falou assim, mas eu sou muito desligada. Eu moro aqui do lado e não sabia que aqui era Salvamar. Olha o tamanho desse nome aqui, Salvamar, que tá aqui na parede. Aí eu falo, a senhora tá muito desligada mesmo. Mas na verdade não existia o nome, entendeu? Foi a partir daquele momento que começou a surgir. E aí a cidade começa a enxergá-los de maneira diferente, mas eram muitas carências, muitas urgências, mas que não tinham condições de ser supridas de imediato. Mas a partir dali, a gente ganha essa possibilidade de ir melhorando. Conseguimos alcançar a questão do auxílio fardamento, que era algo que já estava previsto para a Guarda Municipal, para Transalvador, para a agente de Ademias, e faltava para o Salvamar, e a gente conseguiu inserir eles nesse contexto. As operações especiais para que a gente pudesse aumentar o número de salva-vidas, em especial nos finais de semana, feriados, e a Operação Verão, onde a gente acaba recebendo um número maior de banhistas. Mas num desses bate-papos, Juliana, com o prefeito, eu tive a oportunidade de fazer uma conta com ele, né? E aí eu levei uma ideia para ele. Eu falei, pô, chefe, eu preciso fazer uma conta com o senhor. Aí ele falou, vem você com essas contas suas. Aí ele falou, não, uma conta aqui que eu acho que eu considero simples, importante. A gente vai fazer uma conta aqui rapidinha. Aí tava eu, ele e a nossa vice-prefeita na sala. E aí falei assim, vamos lá. Inclusive saiu agora até recentemente que ele foi o prefeito entre as 10 capitais do Brasil que mais cumpriu as promessas de campanha. Agora, e aí ficou como o primeiro dessas maiores capitais do Brasil que mais cumpriu as promessas de campanha. E aí eu, lá em 2022, salvo engano, levei essa pequena conta para ele, para que a gente pudesse, de uma maneira ali, pensar o que a gente poderia fazer. Falei, vamos lá. Você tem aqui, suponhamos que o senhor tenha, o senhor tem aqui 800 metas de campanha. Olha que eu já estava falando de meta de campanha lá atrás, uma coisa que estava saindo agora. E dessas 800,
o senhor tenha cumprido 792. Qual vai ser sua nota? A nível de política. Você cumpriu 99,9, praticamente 99% das suas metas foram cumpridas. Que só ficou 8 aí de fora. Representa 1%. Cumpriu 99. O que é que você considera aí? Ele falou assim, poxa, 99? Muito bom, né? Falei, maravilhoso, excelente. Que político consegue cumprir 99? É um número impressionante. Lá vem a golpe. Agora venha pra cá, pra Salvamar. Em 2022, nós cumprimos... nós tivemos 800 resgates nas praias de Salvador. Só que desses 800 resgates, a gente não conseguiu salvar 8 pessoas. Qual é a nossa nota? Como órgão, como instituição? Excelente? Se fosse na política, seria excelente. Mas como a gente está tratando de um órgão que precisa salvar vidas, 100%. a gente precisa ser 100%. Porque ali foram 8 pessoas que não mais terão suas vidas de volta. 8 famílias chorando eternamente a ausência do seu pai, da sua mãe, do seu filho, de quem quer que seja. Então a gente não pode perseguir o 99% aqui não, chefe. Aqui tem que ser 100% ou nada. E eu preciso de você para chegar nesse 100%. Eita, pronto. Desmanchou o homem. Aí ele falou, pô, agora você me pegou mesmo. E aí começa, de fato, a entender a importância daquele órgão. Eu falei, não existe outro órgão a representar a cidade no que diz respeito à orla marítima da cidade. Maior orla do Brasil. Ou é a Salvamar ou não é ninguém. Se a gente não tiver ali com a farda Salvamar, Salvador, não vai ter ninguém. Não tem a Transalvador para cuidar, não tem a Guarda Municipal para cuidar, não tem ninguém. Somos nós, então a gente precisa do seu cuidado também. E aí é que nasce um olhar diferente do que se tinha na prefeitura. Claro que a gente, como eu volto a falar, ainda vai demorar um tempo para que a gente consiga alcançar todas essas necessidades. E se você perguntar a qualquer setor hoje público, tá faltando alguma coisa? Se chegar lá na Polícia Federal hoje, tá faltando alguma coisa? Alguém vai dizer assim, não, tá faltando isso, isso, isso e isso. Chegar na Polícia Militar, isso, isso e isso. Para o setor médico, tá faltando isso, isso e isso. Qualquer lugar vai sempre estar faltando alguma coisa. E eu tenho certeza que, por mais que seja feito, vai sempre faltar alguma coisa, porque a gente vai estar sempre buscando sermos melhores como cidadão, como profissionais, a cada novo dia. A gente conseguiu, claro, muita coisa. Recentemente tivemos também processos que a gente tinha aberto lá no passado, foi dado continuidade agora por Kailane, que foi esse meu substituto, um salva-vida muito qualificado e que na minha época era responsável do setor de planejamento do órgão, e a gente conseguiu juntos ali fazer uma gestão bem bacana de cuidado com isso. Recuperamos a parte toda de estrutura de treinamento do órgão, que é muito importante também para que a gente possa apresentar um serviço de qualidade, porque a principal ferramenta do salva-vida é o seu corpo. Então você precisa estar ali teoricamente bem treinado e psicologicamente bem preparado para enfrentar todos esses desafios. Então, recentemente tivemos aí processo de questão de jet ski, né? De moto aquática, jet ski acaba sendo marca, moto aquática, botes, novas pranchas, vários itens que eram tidos como necessários. E a gente levou também a ideia para a Secretaria Municipal de Gestão da formatação de um plano de carreira para esses salva-vidas, para que a gente pudesse ter uma evolução dentro da carreira. Porque hoje você faz o concurso como salva-vida e acaba lá no final de 30, 35 anos tendo a mesma condição, da mesma forma que você entrou. Claro que tem os avanços salariais de acordo com o seu tempo de serviço, mas o que a gente de fato almeja para um futuro é que exista uma diferenciação a níveis de plano de carreira estrutural, como tem em outras
Tem outras áreas, né? outras áreas, que é muito importante para que a gente tenha um corpo técnico cada vez mais qualificado e cada vez mais voltado a prestar um serviço de melhor qualidade dentro da cidade. E a CIMOP? É, Beba uma água, vá. vou beber uma água porque essas são missões realmente Foi outro BO, foi outro pepino. Alisson, chega aqui. bem difíceis. E aí, hoje, eu estou diretor-geral de serviços públicos, que é uma área muito sensível da nossa cidade. A nossa capital ainda é uma capital pobre, que tem vários déficits, e a gente tem o comércio informal como uma grande válvula de escape para que as pessoas consigam, de fato, sobreviver. Sim. E a pandemia trouxe essa condição ainda mais forte. Muitas pessoas ficaram desempregadas e elas precisavam, de alguma certa forma, buscar uma recolocação nesse mercado de trabalho. E como muitas empresas acabaram fechando, muitas atividades comerciais acabaram ganhando ali a condição de home office, você acaba em cadeia desestimulando diversos outros processos. Sim. Então, exemplo, você tem uma empresa que colocava 50 pessoas num prédio para fazer uma atividade. Na frente daquela empresa tinha um restaurante que servia comida para todo mundo ali. E ali você já empregava mais 20, 30 pessoas para fornecer comida para aquela galera ali que estava naquela região. Automaticamente, quando você tira aquela empresa funcionando de maneira diária, como era comum, de 8 às 18, você coloca, sei lá, 50, 60, Importante ter esse 70% olhar, né? dos seus funcionários para trabalhar em casa de maneira virtual, ou o que quer que seja, não tem mais a necessidade de você vender a comida ali, porque a pessoa está se alimentando dentro da sua própria casa agora. Mas só que aquelas 20, 30 pessoas não deixaram de existir, não. Elas vão precisar sobreviver de uma outra forma. E aí, o comércio informal acabou tendo um boom na nossa cidade, onde você passa, você vê uma barraquinha, alguém vendendo uma fruta, um equipamento de cabo de celular, uma capa de celular. E a gente precisa entender que a realidade hoje é essa, a realidade. mas a gente, do outro lado, como ordenadores do espaço público, a gente precisa adequar essas realidades. Então, a conciliação de tudo isso acaba sendo muito impactante. E aí você chega ali no centro da cidade, onde você tem a loja que disputa com o ambulante praticamente o mesmo produto. E como conciliar isso dentro desse contexto? É o que a gente tem buscado ao longo desse tempo. Passamos agora, que às vezes a gente só lembra de CEMOP, Secretaria Municipal de Ordem Pública, quando chega as festas populares, que se fala muito as filas. das filas e tal. E aí eu entro na CEMOP 30 de janeiro, mas aí já pego já 2 de fevereiro, que é uma grande festa nossa aqui. E aí tem todo aquele processo de cadastramento para o carnaval, que foi de 2023, 2022 para 2023. E aí a gente teve uma condição que as vagas, elas eram feitas de maneira virtual, mas não de uma maneira seletiva, de forma objetiva, era de maneira subjetiva. Ou seja... Como assim? Vamos lá. Quem chegasse primeiro levava a vaga. Sim. Você abria o site e se cadastrava. E aí, independente de Juliana ser ambulante ou não, Juliana pegava uma vaga, certo? O que acabava tirando a vaga de uma pessoa que sobrevivia daquilo. Aquilo ali. Que trabalhava o ano inteiro com aquilo ali. E aí, a gente passou por uma situação muito, muito complicada lá, que foi, nesse momento, tipo, nós tínhamos 3.500 vagas para o carnaval e várias pessoas ficaram de fora.
Então, você teve ali a tentativa de invasão do prédio da CEMOP. Eu ainda lembro de uma ambulante falando assim, mas o diretor acabou de chegar, não sabe o que está acontecendo. E aí a gente tinha uma ideia formatada de que não tinha mais o que fazer, porque os Tá muito em recursos eles cima, viu? acabam sendo escassos, você tem uma limitação de espaço e da necessidade de você adequar o serviço de ambulantes com os outros serviços dentro do próprio carnaval. Você não pode sair colocando diversos ambulantes em toda a extensão, porque você precisa dar oportunidade do fulião também curtir a festa. Tem os serviços de emergência, exemplo do bombeiro, para que eles possam Tudo uma garantir. Você logística, tem né? o serviço da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Civil no que diz respeito à segurança da festa. Então, os espaços, eles precisam ser habitados e utilizados por todos. Então, a gente não pode aqui, e também como a gente já faz isso de maneira prévia, ouvindo esses órgãos de segurança, tem uma limitação. E o próprio patrocinador, ele se prepara para um quantitativo a Sim. ser colocado à disposição. Que Os naquele números de momento ali, isopor, que tudo, isso, né? número de isopor, número de Fornecido. kits. Então, você não tem como chegar faltando uma semana para o carnaval e dizer, me dá mais 1000 kits aí. Ninguém nem tem logística para conseguir ter esse número suficiente para contemplar essas pessoas que estavam ali faltando. Tivemos essa dificuldade e conseguimos superar. E eu fiquei assim, muito assim, pensando. Quando eu estava nesse momento lá na CEMOP, foi ali na Estação Pirajá, onde a gente tem um prédio, e o povo lá fora querendo entrar, como se os funcionários do lado de cá, apanhando ou alguma coisa assim do tipo, tivessem a condição de reverter aquele processo. Mas eu entendia que, na verdade, eles queriam era um pouco de descarregar aquela frustração. Fiquei de fora e tal, não pode, é injusto. E aí eu fiquei numa sala, né, minúscula lá, tipo assim, pensando. O que é que eu vou E aí, o que é fazer? que eu vou fazer para que isso não aconteça mais? E tava sozinho lá, participando, inclusive, de algumas audiências com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, para relatar o que é que estava acontecendo, o que é que poderia ser feito e tal, com a nossa Procuradoria do município. E eram horas e horas de conversas todos os dias. Ali, aquele processo perdurou 3, 4, 5 dias, até que foi arrefecendo, acalmando, porque iam começando as festas, tinham pré-carnaval, e eles acabavam indo embora e buscando se instalar em algum lugar, mesmo sem a adequação da licença, mesmo sem o fornecimento dos kits. E aí a gente conseguiu passar por esse processo. E aí surge a ideia de criar, ao invés de critério subjetivo, criar critérios objetivos. E aí, essa minha vida de concursos públicos, alguns que a gente já acabou participando, pensar como se fosse uma prova de títulos, onde a inscrição para a vaga seria uma das etapas e a apresentação de outros itens formataria uma nota a você concorrer dentro desse número de vagas. Então foram criados, a gente montou uma comissão lá para validar alguns critérios que poderiam ser utilizados como norteadores de pontuação para que aqueles ambulantes pudessem estar inserindo essas pontuações. E aí foi criado o sistema, aí de fato, um sistema virtual elaborado pela COGEL, que hoje é a CEMIT, Secretaria de Tecnologia, junto com os nossos técnicos, e esse processo foi diretamente validado pelo Ministério Público, Defensoria Pública, Associação de Ambulantes. E aí você tem ali alguns critérios, exemplo, morador de Salvador, 3 pontos, para que a gente pudesse beneficiar de uma maneira mais incisiva quem de fato mora aqui em Salvador e sobrevive do comércio informal durante todo o ano. Participou de cursos de qualificação voltados para essa área, porque a gente tem curso, exemplo do Sou Salvador, que é um curso de capacitação que tem um trabalho específico com o público de ambulantes. Então, durante o ano, a gente tem diversas capacitações onde esses ambulantes recebem seus certificados e eles poderiam ali, junto no ato da sua inscrição, apresentar esse certificado. Então,
cada curso valia até 2 pontos. No máximo, você poderia colocar dois cursos ali para você... Como você faz um concurso e você vai apresentar os seus títulos, certo? E nós tivemos, na época da pandemia, um processo de cadastramento de ambulantes, onde foi ofertado um auxílio para aqueles ambulantes que foram cadastrados. E aí a gente pegou aquela lista e já jogou diretamente. Então, se Alisson participou lá do processo de cadastramento como ambulante no período da pandemia, ele recebeu um valor da prefeitura, ele automaticamente ganharia um ponto. Ou seja, isso já mostra que existia uma habitualidade no contexto de ser ambulante. Sim. O que acabaria tirando a possibilidade de alguém que chegou ali naquele momento e levou a vaga, eu quero trabalhar só no carnaval. Não, a prioridade vai ser para quem está aqui o tempo todo. Aí a gente inseriu a questão do idoso, salvo engano, e da mãe solo também, para que ganhasse esses pontos. Aí a gente fechou ali o processo. O nome na época que eu tinha pensado era ambulante nota 10, porque com o somatório desses pontos você ganharia até 10 pontos, mas acabou ficando 11, salvo engano, assim. Mas rodou muito bem. A gente fez, ao invés de um dia, a gente fez 30 dias de inscrição. Massa. O que vai se repetir esse ano. Tinha uns computadores lá também, que é onde isso, aí a gente vai para dentro das prefeituras bairro, que foi o grande suporte nosso. Hoje nós temos 11 espalhadas. Acabou com a fila. Zeramos a fila, porque as pessoas poderiam tanto se inscrever das suas casas, dos seus celulares, anexar todos esses documentos. Era bem tranquilo, mas a gente também pensou naquelas pessoas que não tinham nenhum tipo de expertise com a questão tecnológica. Então, toda a prefeitura bairro tinha um guichê lá da CEMOP, onde ela poderia ir e se cadastrava ali. Um pouquinho de boa vontade, né? E aí conseguimos zerar as filas. Não sei se a chateação completa, porque continuamos com as 3.500 vagas, mas eu tenho certeza que essas 3.500 vagas, elas foram devidamente direcionadas para o público de ambulante. Se Bruno virar governador, você vai para regulação, você sabe? Eu não sei se Bruno é fã ou hater. Acho que foi um grande trunfo nosso. E fico muito feliz de hoje ter uma capacidade de interlocução com essas pessoas. Eu sou muito de estar na rua todos os dias, de acompanhar os trabalhos junto às nossas equipes, de dialogar, de conversar, de mostrar que é preciso ordenar, mas é preciso também entender um pouco o lado deles para que a gente possa chegar num equilíbrio de transformação e de cuidado com a cidade. Não adianta a gente só pensar em retirar todo mundo da rua, sendo que ali pode gerar uma série de outros problemas. E a gente precisa entender que ali, claro, tem um pai de família, uma mãe de família que está tentando levar o seu sustento para dentro de casa e que precisa ser tratado com respeito, com cuidado. E a gente tem tentado dessa forma. Esse é o olhar do prefeito, esse é o pedido que ele faz para que a gente leve para as nossas equipes. Estamos conseguindo, aos poucos, retirar aquele sentimento de rapa da sociedade. Chegou rapa, vai sair correndo. Não tem mais isso. Todas as nossas ações que precisam ter intervenções de retirada, as pessoas são notificadas para que elas entendam o que vai acontecer. Existe um prazo técnico que a gente consegue ofertar. Existe a avaliação da viabilidade da mudança de local para que a gente dê a oportunidade daquela pessoa continuar trabalhando. Sabe, como eu falei aqui no princípio, da dificuldade de hoje de um emprego formal, com a carteira assinada. A gente sabe dessa dificuldade. Então, esse olhar humanizado, cuidadoso, eu tenho certeza que tem sido fundamental agora, o diferencial desse novo momento da CEMOP. Isso também tem muito do nosso secretário atual, Alexandre Tinoco. Um cara que, assim como eu, veio de rua, era diretor da Secretaria de Urbanismo e Uso do Solo, que é a SEDU,
que conhece essas dificuldades, então trouxe esse olhar técnico também, mas todo momento está ali na rua, identificando esses problemas e tentando resolver junto ao prefeito da maneira mais correta possível, sendo humano, porque a gente não se coloca como agentes públicos e vestimos uma armadura em que esquecemos que somos feitos de carne e osso, de sentimentos e que precisamos ter esse olhar de sensibilidade também. Assim, é preciso ter esse equilíbrio, mas do outro lado também a gente precisa entender que é de extrema necessidade que a gente realize o que tem que ser Sim, feito para que a tem cidade que ter continue ordem. sendo ordenada, sendo cuidada, porque uma coisa acaba impactando diretamente na outra. Se você deixa alguma área desordenada, de uma certa forma você traz uma condição de uma cidade largada, uma cidade abandonada, você acaba tendo ali a possibilidade de fechar outros comércios também pela Uhum. falta dessa organização. Então, ter essa sensibilidade nesse quesito, equilíbrio, eu acho que faz total diferença e é uma marca em que a gente tem transformado a cidade de tirar o ambulante daquele sentimento de o coitadinho e dar a ele a oportunidade de ser mais do que um simples ambulante, ser um empreendedor, ser um microempreendedor, dizer assim, ó, tá vendo isso aqui que você tem hoje? Você pode expandir. Agora você vai expandir com ordem, com decência, com cuidado. E é isso que a prefeitura tem feito, transformando espaços públicos abandonados em grandes mercados, em grandes camelódromos, em grandes áreas do comércio informal. Só esse ano a gente já inaugurou diversas áreas que todos hoje que trabalham têm assim um sentimento assim de nossa, que cuidado é Massa. esse que vocês estão tendo que nunca tiveram com a gente? Fazendo quiosques, fazendo box. Então, todas as obras que hoje a prefeitura entrega, ela acaba inserindo dentro desse contexto a capacidade de alguém trabalhar ali de maneira informal, mas é um informal organizado. Uhum. Entregamos, salvo engano, em maio agora, a maior escola hoje do município, que vai atender mais de 3.000 alunos por dia. E nessa escola, ao lado ali, aos arredores da escola, existiam diversas barracas de chapa. Aquelas barracas abandonadas, de madeira, sem o devido cuidado, sem o trato. E você estava construindo uma obra imensa, com 3 pavimentos, com elevador, com uma mega estrutura. E aí, quando você olhava para o lado de fora, você tinha aquele sentimento de, poxa, o que é isso aqui? Então a gente levou a proposta para o prefeito de transformar aquelas barracas em boxes ali para que pudesse ter uma organização, mas tivesse uma capacidade de dizer assim, nossa, que transformação completa. É uma transformação social e não só uma transformação para a escola. É a teoria das janelas E quebradas, isso né? quando você não cuida, você vai quebrando na outra, você vai Essa teoria deixando a coisa funciona. largada. Então, muitos daqueles pais que estão ali fora são pais dos alunos que estão lá dentro. Então, automaticamente, você está cuidando ali da família inteira. É o aluno que tem a possibilidade de estudar numa escola melhor e, às vezes, agora de maneira integral. O pai que estava em um ambiente totalmente insalubre de trabalho, que agora passa a ter um ambiente bacana, com água, com energia, Banheiro. com tudo isso, com a capacidade de ele dizer assim, pô, tô me sentindo bem, meu filho, trabalhando agora, eu posso te dar uma condição melhor de dentro de casa, te ajudar de uma outra forma. E a gente conseguiu. Ali naquele momento, ali foram 35 famílias contempladas. E se você hoje passar lá no bairro de Pau da Lima, pode olhar para a escola Clériston Andrade, que você às vezes acaba até confundindo. Você não sabe mais o que é escola e o que é comércio, porque a coisa ficou tão uniforme, a gente conseguiu fazer o mesmo projeto da escola com eles. A mesma cor, ficou a fachada bem similar. Bonitinho. E aí, isso mostra esse sentimento de cuidado num contexto geral.
Então, esse comércio informal da nossa cidade hoje tem sido tratado com todo respeito, com todo cuidado, ao contrário do que diziam no passado, quando o Neto entrou na prefeitura. Ele não gosta de ambulante, vai tirar todo mundo, vai chutar todo mundo daqui. E o contexto hoje é totalmente diferente. Bruno trouxe a continuidade disso e eu acredito que ainda expandiu um pouco mais. Eu fico muito feliz de participar desse processo de continuidade barra de transformação, porque é um sentimento de profunda gratidão e alegria por todos eles que estão sendo contemplados diariamente com esse olhar sensível da nossa gestão na cidade. Alisson na regulação. E aí primeiro tem que ter Neto lá no governo do estado. Alisson, brigadíssima. Estou muito contente por ver profissionais de alta capacidade e competência cuidando da nossa cidade, sabe? Acho que fechamos, assim, sabe? Um trio, você, Kailane e João, assim. Cara, os caras são bons, né? Os caras estão empenhados, os caras estão querendo, com vontade de trabalhar, né? Sangue no olho, né? Sem dúvidas, eu sempre digo que a prefeitura é um celeiro de bons profissionais, de excelentes profissionais, mas nós somos o reflexo da nossa liderança. E o prefeito hoje, ele tem esse cuidado extremo mesmo com a cidade, esse olhar também. de cada vez mais se dedicar. Para ele nunca tá bom, ele sempre tá querendo algo mais. Às vezes chega, assim, uma mensagem no meu celular 10 horas da noite, aí ele me mandando: Alisson, veja isso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou então o secretário me manda: Alisson, o prefeito mandou para mim pra gente pedir pra fazer isso, isso, isso e isso. E eu vejo que não tem hora, não tem dia, não tem. E isso é porque a gente está aqui disponível para servir a cidade mesmo 24 horas por dia. E esse é o sentimento que ele procura entregar e fazer com que todos acabem captando isso e se colocando. Que quando você tem um líder que faz dessa forma, você acaba estimulando a todo mundo perseguir esse ideal. Então isso é muito importante, que a gente consiga entender qual é o norte que a gestão procura alcançar e se empenhar ao máximo para que isso possa ser realmente conquistado. Eu não posso deixar aqui, antes de terminar, de falar que existe um fator muito importante na minha vida que sempre foi a minha base para que eu pudesse alcançar essas coisas que eu acabei tendo a oportunidade de fazer e sempre tive a questão sólida para que isso acontecesse. Que além dos meus amigos, que foram muito importantes e todos os dias estavam ali do lado, dando força, buscando fazer isso, incentivar, eu acho que minha grande base é minha família, certo? E eu sempre fui muito abençoado com isso. Aí eu venho lá da minha época de menino, do interior, de Dona Fiu, que foi minha avó, que teve um papel fundamental na minha vida, dos meus tios, das minhas tias. E hoje eu, dentro da minha casa, sou casado, sou pai de 2 filhos. E tenho um casal de gêmeos, Benício e Bela. As coisas mais lindas da minha vida, que me dão essa energia, esse combustível diário. São 3 anos agora. E que eu acabo aprendendo muito com eles todos os dias. E, tipo, é aquela ideia de que, poxa, eu preciso fazer cada vez mais e melhor, como tudo na minha vida. Como profissional, como cidadão, como pai, como esposo. Claro que às vezes a gente não consegue, a gente é falho como qualquer outro ser humano, mas a ideia é que a gente nunca deixe de tentar. Nunca deixe de buscar essa transformação. Não é eu ser melhor do que Juliana, não é ser melhor do que João, do que Maria, do que José. É eu ser melhor do que Alisson mesmo. Em todos os sentidos da minha vida. E eu tenho certeza que eles estão me dando essa possibilidade. Ver os exemplos de batalha, né? De meu pai de sair de casa às 4 horas da manhã, vai trabalhar, de minha mãe de estar ali cuidando da casa e mesmo assim estar buscando fazer a sua renda extra como costureira. E isso é impactante, isso é importante. Então, olhando esses exemplos, é que a gente acaba tendo, assim, um sentimento de eu posso, eu devo e preciso estar cada vez mais vocacionado a conquistar essas coisas, porque essas conquistas acabam sendo de todos. Então,
Agradecer muito, muito mesmo a minha família que tem sido esse braço forte, esse alicerce fundamental para que a gente possa ir avançando e tudo que eu faço na vida é para vê-los de maneira melhor, para tê-los de maneira melhor e muito mais feliz. Em especial, essas duas bênçãos aí que Deus me deu, que Imagino, que delícia. são as Uma delícias delícia. da minha vida mesmo. Obrigadíssima, Alisson. Uma mesmo. Valeu, querida. Obrigado. Prazer estar com vocês. Obrigada, gente, você que está aqui até agora. Não se esqueça, já se inscreve no canal, já segue lá. Vou deixar o arroba do Alisson, tanto no vídeo quanto na descrição. Arroba Alisson Carvalho, Alisson Carvalho. Alisson Carvalho BA. Carvalho BA. E o arroba como eu me tornei, tá bom? Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus.